Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje direito do trabalho, vamos falar a respeito de remuneração e salário, tá? Um ponto realmente que é crucial para o exame de ordem. Temos que ficar atento, tá? Às inovações que foram estabelecidas em 2017 com a reforma trabalhista, que o examinador adora brincar com você no exame de ordem e colocar algumas situações que nós tínhamos antes, que conhecíamos antes, e até na fase da academia o examinador sabe disso, que muitos alunos estudaram com o Código Penal, CLT no formato anterior, né? Que tinha aqueles princípios maiores, em dúvida pro trabalhador, na dúvida aplica-se ao melhor para o trabalhador, né? Norma mais favorável, tudo isso realmente foi mitigado, foi diminuído com a reforma trabalhista. Então, o examinador, ele vem testando isso com os alunos nas últimas provas. Ele vem realmente conhecendo, vem buscando se o aluno ele já saiu desse paradigma, se realmente ele entende que houve uma mudança de paradigmas com a reforma trabalhista. Até falo que agora com a reforma trabalhista, né, com o CLT, nós temos o indúbio pau no trabalhador, né, nem indúbio pro réu. Indúbio pau do trabalhador é a palavra-chave aí para nós tratarmos a partir da reforma trabalhista com as inovações. Sejam todos bem-vindos então. Hoje vamos trabalhar direito do trabalho. Vamos falar a respeito de remuneração e salário, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos lá para o artigo 29 da nossa CLT. Pega a sua CLT, se você não é nosso aluno da mentoria, pega a CLT, vou te ajudar, vou te guiar aqui. Os alunos da mentoria já deixo tudo pronto, eu monto o PDF, deixo tudo mastigado para vocês, tá? O material prontinho lá, já marcado, para realmente o aluno não ter nenhuma dificuldade realmente de estudar. Só quero o seu tempo de estudo, só isso e sua atenção. Vamos lá então. Antes de tudo, há um conceito técnico que é importante você conhecer, que remuneração, se eu fosse desenhar um balãozinho aqui, eu desenhava assim, ó, um círculo grande. Tá vendo o círculo grande aqui, gente? É um círculo dourado. Só pessoas inteligentes conseguem enxergar esse círculo dourado. Só quem vai passar no exame de ordem consegue enxergar esse círculo dourado. Você está enxergando esse círculo dourado? Espero que sim. Dentro desse grande círculo dourado, desse grande grupo, eu vou botar em cima e escrever remuneração. Então, a remuneração é esse grande grupo, tá? Esse grande conjunto. Dentro da remuneração, eu tenho o que? As espécies que compõem a remuneração. Eu tenho o salário, que é propriamente dito o salário. Os alunos estão enxergando. É o salário propriamente dito, o salário que é aquele pago pelo trabalhador, pelo empregador. Né? Eu tenho algumas hipóteses também chamadas, dentro desse grupo, o sobressalário, que são as hipóteses, digamos, horas extras, adicionais, que entram nesse grande grupo chamado remuneração. E eu tenho também as chamadas gorjetas, que também entram nesse grande grupo. Alguns falam que seria sobre salário, mas tudo bem. Não nos interessa. Temos que saber que existe a figura do salário, que é aquilo que o empregado recebe ali. Eu falo que é o valor seco que eu falo, né? O quanto que você recebe? Ah, recebo tanto. Então, esse é o seu valor seco, né? É o salário propriamente dito. E a remuneração é todo esse conjunto. Então, você tem que ficar atento que tem algumas verbas trabalhistas que vão refletir sobre toda a remuneração, 13º, reflete sobre toda a remuneração, férias, sobre toda a remuneração e não só sobre o salário. Você tem que ficar atento a isso. Primeiro ponto é isso, mas eu vou te guiar. No artigo 29, vem falando assim: a carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada. Nós já vimos a carteira de trabalho na nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula nós falamos a respeito da contratação e da extinção do contrato. Né? Da contratação e extinção. Professor, mas você começou do fim para o começo? Não, que a gente faz de forma estratégica. O nosso estudo da mentoria é uma forma estratégica. A gente não segue ao pé da letra o edital, né? Por quê? Porque tem alguns pontos no edital, no começo, que não são cobrados, né? E acontece o que a gente percebeu nos anos de curso, né? Normalmente, o aluno entra no curso com gás, né? O pessoal que está assistindo a aula sabe o que está falando, entra com gás, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeiro mês, aí o cara começa a desacelerar. É natural do ser humano, natural mesmo, essa queda da evolução nos estudos. É natural. Então, até que cursos muito longos, cursos de 6 meses, realmente o índice de desistência é grande nos cursos, né? Porque o aluno realmente não tem esse pique. Então, o que a gente pensa? Então, a ideia é jogar informação importante, digamos assim, informações pontos que realmente vêm caindo nas provas, mais do que outros. Entendeu? No início já. Então, o aluno já começa estudando já realmente o que vem caindo nas provas. Por isso que normalmente nesse metodologia é bom para aquele aluno que já estudou, já fez o direito, né? Para você que já fez o direito, então você tem uma noção básica mais ou menos do que é isso. Não precisa falar qual que é a diferença de direito de trabalho e processo do trabalho, né? Direito de trabalho é o direito, processo é o processo. Não precisa ensinar isso, né? Porque o aluno já tem esse conhecimento básico, né?
Se fosse uma turma de analista, aí seria outro raciocínio. Bom dia a todos, boa tarde, boa madrugada, você está assistindo essa aula agora. Vamos lá. Pega o seu material, pega a sua CLT, artigo 29. Então, na 29 fala assim, artigo 29. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para anotar especificamente a data. Peraí, esse aqui está errado, esse 29 aqui, peraí. Esse 48 horas aqui para anotar, esse aqui já caiu. Peraí, vamos lá, vamos consertar aqui. Vamos consertar de novo. O artigo 29. Então, vamos lá, artigo de novo. O empregador, vou insistir. Artigo 29. Com a leitura correta. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar. 5 dias úteis, não existe mais o prazo de 48 horas. Bacana? Beleza? Maravilha. Aí continua o texto, né? Úteis para anotar a CTPS. Em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração. Esse aqui é um ponto que eu quero chegar. Então, quer dizer que na CTPS eu tenho que saber quanto que eu ganho, né? No direito trabalhista existe o chamado salário complessivo. O que é o salário complessivo? Só para a gente abrir uma janelinha e já vou fechar. O salário complessivo é quando você trabalha e você não sabe quanto você ganha. Eu lembro que eu trabalhava numa faculdade, né? E aí vinha uma vez o valor no mês, aí outro mês vinha outro valor, aí outro mês outro valor. Eu falava meu empregador, né? Meu coordenador na época, professor, quanto que eu ganho de verdade? Eu realmente não sei quanto que eu ganho, porque meu salário aqui é complessivo. Aí eu falei, salário complessivo? Deixa eu explicar. Eu até expliquei, senão a pessoa estava ofendendo. Não, salário complessivo é quando você não consegue entender o quanto você ganha. Qual é a clareza da sua remuneração? E é importante esse princípio da transparência entre o empregador com o empregado. Bacana? Então, o salário complessivo é quando realmente acontece isso. Às vezes a pessoa não sabe quanto ela ganha realmente. Qual é a sua remuneração, qual é o seu sobressalário, qual é o seu salário propriamente dito. Bacana? Beleza. Beleza, feito esse alerta, vamos continuar. Então, tem que ter, na CTPS eu tenho que saber quanto eu estou ganhando. O valor X quanto eu estou ganhando. Professor, e for gorjeta? Aí o parágrafo único vai dizer isso. O que é? Vamos continuar, vamos devagarzinho. Pessoal do ao vivo, bacana, tranquilo. Viram a retificação que eu fiz agora aqui? Já anotou no seu material? Depois eu mando para você, mas retifica aí, por favor, tá? Vamos continuar aqui. E as condições especiais se houver facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme atribuições a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Bacana. Continua. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, olha aí o parágrafo 1º, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, tá? Estimativa da gorjeta. Gorja, né? Gorja vem de garganta, sabia, gente? A origem da palavra gorja vem de garganta, né? A garganta da pessoa. Então, nesse caso, gorjeta, é aquele pagamento, a remuneração, é uma das espécies de remuneração, do gênero remuneração, em que vai compor, dependendo da situação, o salário, compor algumas espécies de sobressalários, vai compor algum cálculo ou não. Então vamos descer, eu vou falar da gorjeta separado. Vamos para o 457, vai a partir do 457. Você está assistindo a aula, vai para o 457, vamos lá. 457 é nevrálgico na aula de hoje. Você tem que saber de cor 457, né? Igualzinho uma aluna perguntou esses dias no ao vivo, né? Falou, professor, como que eu vou decorar todos os artigos? Eu ensinei. Volte à época do segundo grau que você estudou, volte à época do primeiro grau que você fazia. Como você estudava? Eu fazia anotação e colocava na parede. Então faça isso. Faça isso. Volte a alguns métodos que deram certo naquela época. Então faça utilizar normalmente. Professor, eu gosto de digitar. Tudo bem, digite então, mas tem que ter um método que você consiga realmente entender e compreender e decorar mesmo às vezes. Bacana? Beleza? 457. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido, o pagamento diretamente pelo empregador, como a contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Aí ele vai falar, realmente, o 457 ele faz o conceito da remuneração. Então, a remuneração é um gênero, né? Que além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como também como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, a remuneração está dizendo que é o gênero que tem ali dentro desse grupo as suas espécies, ok? No parágrafo 1º vai falar das gratificações e comissões. Parágrafo 1º, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, vamos repetir. Integra o salário a importância fixa
não é variável, então pode grifar aí no seu material. Estipulada, as gratificações legais, ou seja, são estabelecidas pela lei, gratificações legais dadas pela lei, e as comissões pagas pelo empregador. Então, essas hipóteses vão incorporar ao salário do trabalhador, ou seja, para fins de cálculo, quanto você ganha? Aí eu ganho o valor de R$200 mais gratificação que é estabelecida pela lei, tal. Ou eu ganho R$2.000 mais comissões pelas vendas. Vai integrar o salário dele, entendeu? Ele vai fazer essa conta. Bacana? Agora, o que pega mesmo, meus amigos, é o parágrafo 2º. Vamos lá. São hipóteses em que não integram ao salário. Vamos lá. Até eu coloquei, depois eu vou falar também em 458. Não integram a remuneração. As importâncias habituais que pagas a título de ajuda de custo. Então, a ajuda de custo, ele não entra não compõe a remuneração do trabalhador. Não vai fazer cálculo, tá? Então, o que ele receber por ajuda de custo, ó, quanto você vai viajar? Kleber, você vai para Sinop, como professor da faculdade X, entendeu? Quanto você vai gastar? Tá, eu falo, beleza, mas quanto você vai me pagar? Eu vou te pagar aí mais R$500 de ajuda de custo. Bacana, bacana. Essa ajuda de custo, depois, no final do ano, eu posso fazer que meu salário é R$2.000, mais R$500 de ajuda de custo. Esses R$500 vai integrar o meu salário? Ou seja, no mês que vem vou receber de novo? Não. É só para aquele fato, só para aquela situação. Então, ele não integra o meu salário. Ajuda de custo, ele não vai integrar o meu salário. Bacana? Auxílio alimentação também não entra, vírgula. Vedado, inclusive, o pagamento do auxílio alimentação em dinheiro, tá? É vedado o pagamento em seu dinheiro, vedado seu pagamento em dinheiro. O auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, tá? Ele tem que ser pago em crédito, em tickets, digamos assim, como acontece muitas vezes, tá? Por quê? Para evitar alguma hipótese de fraude, né? Alguma hipótese de fraude, né? Com o pagamento do auxílio alimentação através de dinheiro, tá? Diárias para viagem, então diárias hoje não integram. Antes tinha esse negócio, se a diária não for superior ao salário. Até esqueci já, até apaguei. Qualquer diária, que tinha isso antes, né? Eu lembro quando eu estudava, eu falava, ó, diária, se ela não for superior ao valor X do salário do trabalhador, integra. Não esqueça isso. Diária de viagem não integra mais ao salário do trabalhador, ok? Então, quer dizer, se você viajar e você receber uma diária, parabéns. Foi só aquela vez. Não vai integrar o seu salário essa diária. Então, o seu valor desse mês é 2.000 mais a diária. Mês que vem, vai ter direito a receber diária? Não vai receber de novo. No final do ano, posso fazer o cálculo dessa diária para fins de 13º salário? Também não. Bacana? Então, diária não entra. Então, grava. Ajuda de custo não entra. Auxílio alimentação não entra. Diária não entra. Ok? Que mais? Prêmios e abonos, tá? Prêmio é um prêmio que é dado pela empresa, tá? Se você bater a meta tal, você vai ganhar um prêmio. Vai ganhar uma percentagem a mais do seu salário. Abono alguns chamam de antecipação, alguma antecipação do seu salário, também não entra. Não integra a remuneração do empregado, não se incorpora no contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então vamos decorar de novo. Então vamos fechar. Então pega sua caneta e marca. Então você vai grifar. As importâncias, ainda que habituais, o examinador vai dizer isso, né? Habituais é todo dia você está recebendo. Pelo menos 6 meses, num período de 6 meses, se repete pelo menos 2, 3 vezes. Quer dizer que você foi num mês, em janeiro, você foi para Coxim, lá no Mato Grosso do Sul. Recebeu uma ajuda de custo e além de... Ajuda de custo, normalmente, a ajuda de custo é dado, por exemplo, você vai mudar. Você vai ser transferido para outra localidade. E aí a empresa te dá uma ajuda de custo. No ajuda de custo, normalmente, é uma vez só e é indenizatória. Você recebeu, já foi. Né? E as diárias de viagem que você realiza, digamos que você trabalha em vários locais, antes tinha a possibilidade de integrar o seu salário. Hoje não entra mais. Então, a diária de viagem, que mesmo que sendo repetida às vezes, não entrega no seu salário, para fins nenhum, nem previdenciário. Então, realmente, fez um corte à norma trabalhista. Então, eu quero que você grifa. Você viu na prova a ajuda de custo que ele recebeu, auxílio alimentação que ele recebeu, prêmios, abonos que ele recebeu. Que mais? Isso. Diária de viagem que ele recebeu. Integra o salário? Não. Normalmente a prova vai dizer assim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Normalmente a prova vai dizer assim, que ele trabalhou, ele viajou várias vezes e a empresa todo mês depositava na conta dele uma diária de viagem. Ele foi mandado embora da empresa, ele te busca um advogado e pleiteando, perguntando a você se ele tem direito às diárias de viagem. E letra A vai dizer assim, vai estar assim, ele tem direito às viagens por serem habituais. Vai estar bem assim na letra A.
Vai estar errado. É a letra B. Vai estar escrito assim, não terá direito às viagens. Vou te dar um macete, tá? Vou te dar um macete. Pode anotar esse macete aí para exame de ordem. Quando você tiver, digamos que, olha o que eu vou dizer para você, eu não quero ser leviano, mas eu quero te dar dicas, né? Na época que eu não fiz exame, ninguém me deu essa dica, vou te dar agora. Preste atenção, nas provas de direito trabalhista, principalmente agora, depois de 2017, nas provas de direito do trabalho, depois de 2017, pensa como um empregador, ou seja, o trabalhador não tem direito. Se você não souber a resposta, você realmente não estudou, e você viu a alternativa lá, e na alternativa falava que ele não tem direito, pode marcar essa daí. Loucura, né? Mas pode marcar. Pode marcar. Repito, se você realmente... Ah, professor, não vou estudar mais direito do trabalho, vou seguir a sua meta, vou seguir o seu macete, que chegou lá, vi que tá errado, vou marcar. Não. É o kit de desespero. Você tá no desespero, você não estudou. Você viu a alternativa. Tá falando assim, as diárias de viagem, ele não terá direito. Mesmo sendo habituais. Você fala, não tem direito, vou pensar como empregador. Marca, tá certo. Bacana. Beleza. Vamos lá então, vamos continuar. Se você quiser fazer, pega depois um papelzinho e coloca assim, um papelzinho e coloca assim. Ó, direito trabalhista é matéria para você pontuar. É matéria para você tirar nota. Estou dizendo para você, estou falando sendo sincero. São enunciados pequenininhos, a matéria é fácil, é tranquila. É porque normalmente, até o examinador sabe disso, que normalmente na faculdade você não estuda direito do trabalho. Raramente a faculdade você, às vezes tem um professor, às vezes por causa da grade mesmo, não dá tempo. Processo de trabalho, você tem uma aula só de processo de trabalho, às vezes um semestre só. Então, realmente, a FGV sabe da deficiência. E aí eles exploram, e é uma pontuação fácil para você tirar. Então, por isso que você tem que dedicar o dia de trabalho, tá? Então, faz um macetinho, coloca, mesmo que você não goste, não interessa. Agora não tem momento de gostar ou não gostar, você tem que ser aprovado, pensa nisso. Depois que você é aprovado, você vai escolher a sua área. Depois que você for aprovado, você escolhe essa área, mas agora é o momento de ser aprovado. Então, siga essas dicas. Mergulho de cabeça no direito do trabalho, processo de trabalho, realmente para tirar pontuação. Bacana? Vamos continuar aqui. Parágrafo 4º, eu vou falar dos prêmios. Considera-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviço ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. São as metas alcançadas, né? Se o grupo, se todos aqui dentro conseguirem bater essa meta, vocês vão ganhar um final de semana em Fortaleza. Ah, que legal. Quanto que foi esse final de semana nessa viagem de cada um? Ah, está estimado o valor de R$7.000 por cada um. Opa, então o meu salário é 2.000 mais 7.000, então quer dizer que eu ganhei nesse mês 8, 9 mil reais, então eu posso fazer cálculo de 9 mil reais sobre férias? Negativo. Lembra que eu disse para você, o parágrafo segundo fala, prêmio não entra no salário. Bacana? Foi só aquela vez. Beleza? Entendemos isso? Dá um joinha, pessoal que está assistindo, para ver se não está travando. Bacana? Gostaram do meu novo cenário? Gostaram desse cantinho meu aqui? Tá muito escuro, tá muito claro? Dê sua opinião aqui embaixo, deixa seu like aqui. É muito importante você me ajudar a montar essa estrutura aqui para vocês, tá bom? Vamos para o artigo 458, vamos falar sobre salário in natura, né? Você pode receber em dinheiro, no seu salário, você pode receber também em produto, em espécies, né? A gente vai falar isso em salário chamado salário in natura. O 458 também é muito importante, tá? É outro artigo que você vai ter que abrir. Pessoal que não é da mentoria, pega o 458, vamos lá. Fala assim o artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, quer dizer, moradia, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Vou repetir. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, ou seja, está embutido no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Alimentação, habitação e vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Tem que ser habitualmente. Bacana? Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Já vi uma provinha falando sobre isso, né? O cara trabalhava numa empresa de tipo Ambev, assim, e a empresa falou, ó, vou pagar para você o valor do salário mais 2 caixas de cerveja por mês. Né? Maravilha, né? O funcionário, os caixas ficam tudo louco. Não pode, tá? A bebida alcoólica não pode ser dada como salário in natura.
Os dois parágrafos seguintes são muito importantes do 458. Vamos lá. Você vai ver que são poucos artigos. Por isso que eu falo para você que dá para você passar tranquilo, né? Olha o parágrafo primeiro. Os valores atribuídos à prestação in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os percentuais das parcelas componentes do salário mínimo, tá? No 81 e 82. Eu não posso também pagar você 70% do valor em salário in natura, tá? Não posso pagar você mais 70%, não posso pagar você 100% em salário in natura, não pode, tá? O parágrafo segundo é o top, tá? Vamos lá. O parágrafo segundo fala assim, que foi reformado ele. Fala assim, para efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário. Vou repetir. Não será considerado salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador, mesmo que habitualmente. Então, se você viu um desses incisos aqui na prova, você já sabe, opa, não vai entrar no salário. O trabalhador não tem direito. Eu já falei lá em cima. Ele não tem direito. Lá em cima nós já marcamos. Ajuda de custo, auxílio alimentação, né? Diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado. Ok? Nós já falamos lá em cima. Agora vamos acrescentar mais uma lista aqui agora. Olha só o que não integra. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregador e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Então, não integra ao salário o vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos ao empregados e utilizados no trabalho, no local de trabalho, para a prestação de serviço. Então, você sabe, né? A pessoa tem o seu serviço, sua camiseta, o seu EPI. Esse EPI que ele utiliza não integra o salário. Eu ganho R$300, mas esse EPI aqui, esse equipamento aqui vale R$500. Então, já entregou no meu salário. Não entra, tá? Então, EPI, equipamentos e outros acessórios não entra. 2. Educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, esse valor também, se a empresa conceder a você uma bolsa de te ajudar, esse valor, digamos, aí você começa a fazer cálculo. O trabalhador ele faz cálculo, né? Bom, eu ganho R$2.000. Essa bolsa que a empresa está me dando de auxílio, que está me ajudando, que está bancando meus estudos, quanto é que vale aí a mensalidade dessa faculdade? Vale R$700. E a bolsa e a empresa está pagando para minha faculdade. Bom, peraí. Se eu ganho 2.000, quanto que é? R$700? Bom, então na verdade eu ganho 2.700. Porque eu estou trabalhando e me deram para mim um estudo. Bacana? Bom, por mês é R$700, então quer dizer que meu salário na verdade é 2.700. Não. Se você ganhou, se a empresa te forneceu essa educação, esse estabelecimento próprio ou terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros, ela está bancando para você, isso não agrega ao seu salário, entendeu? Você não pode fazer cálculo, não pode contar com isso. É claro, o professor ela pode descontar, pode descontar, mas eu quero que você entenda que esse valor, aí porque o trabalhador ele fecha o valor por mês e faz cálculo. Bom, se eu ganho 2.000, se aquela mensalidade por mês de uma faculdade é R$700, é porque, na verdade, a empresa está me pagando 2.700. Então, na verdade, meu salário é 2.700, entendeu? Ele coloca esse valor da faculdade junto. Tá errado. Esse valor da faculdade, ele não entra. Não é salário. Mesmo se for pago mensalmente. Entendeu isso? É que normalmente a pessoa quer fazer conta, quer agregar. O que mais? Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Antes existia a chamada jornada in itinere, né? Jornada in itinere. O que era a jornada in itinere? Era pago, era considerado tempo à disposição do empregador, a gente fala isso muito em jornada, quando o empregado ele entrava no ônibus da empresa. E a empresa, digamos, era um local muito distante, a empresa fornecia o transporte. E, digamos, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Aqui no nosso município de Várzea Grande, né? Vizinho de Cuiabá, tem alguns locais onde fazem, como chama aquele lugar lá, meu Deus? Que eles processam o couro do boi, né? Curtume, né? Curtume. Tem alguns curtumes aqui na região de Cuiabá, de Várzea Grande. Região metropolitana de Cuiabá, Várzea Grande, que é região metropolitana, né? E aí é bem afastado, por causa do odor é muito forte do curtume, né? Desse couro do boi, né? Então, o que as empresas fazem? As empresas, por questões ambientais, elas são colocadas à distância maior da região metropolitana. Perfeito? E para chegar lá, não tem transporte público. Então, a empresa fornece o ônibus. O que acontecia?
A empresa marcava, gente, eu vou pegar vocês lá na Praça Alencastro, que é uma praça aqui do Mato Grosso, aqui da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Aí os funcionários iam para lá e ficavam esperando. Aí eles entravam no ônibus e iam deslocando até a empresa. Esse tempo que ele saía daqui do ponto de ônibus, da Alencastro, até a empresa, se levasse mais ou menos 1 hora, era como se já estivesse trabalhando. Era considerado tempo à disposição do empregador e era como se já estivesse trabalhando. Ele tinha que receber por esse período aqui. Mas o professor vai estar sentado. Não, pois é, mas então quer dizer que aquele momento ali já está trabalhando. Então, se a jornada é diária de 8 horas, o que acontecia? Ele se levava 1 hora para deslocar, entrava no trabalho, e 1 hora para voltar para casa, então ele trabalhava, na verdade, 5 horas. Aliás, 6 horas. Porque 7, uma para ir e 8, né? Uma para ir e outra para voltar. Então, ele trabalhava realmente, friamente, 6 horas. Porque 2 horas, 1 hora era contado de trabalho para ida e 1 hora de volta. Então, ele trabalhava as 8 horas trabalhadas, 2 eram em deslocamento e eram pagas. Era considerado tempo de disposição do empregador. Hoje não mais existe isso. Hoje não existe mais. Então, quer dizer que se eu levar 1 hora para poder chegar no trabalho, o problema é seu. Que quando chegar lá, você vai botar o botão, vai apertar o botão de start, você vai trabalhar 8 horas no pau, e aí você vai voltar para casa. Então, esse tempo de deslocamento não é mais dado como valor, não é mais dado como salário, não é considerado jornada. Entendeu? Até discutível isso, se o cara estava dentro do ônibus e brigasse, podia até ter uma justa causa, porque estava à disposição do empregador, estava trabalhando, como se estivesse trabalhando já. Entendemos isso? Então, esse tempo de deslocamento não é mais contado como jornada, então não é pago. Beleza? Jornada em itinerário não existe mais. Não existe mais. Professor, então quer dizer que se o cara morar longe da empresa, o problema vai ser do cara. Ele não vai receber nesse tempo de deslocamento? Não. Mas vai ficar mais longe da casa dele. Pois é. É a reforma trabalhista. Bacana. Entendeu? A ideia da reforma é que... Justificativa, né? Se a gente tirava, é porque cobrava do empregador um valor a mais, né? O empregador tinha que pagar isso e trabalhar menos. Então, se a gente tirar essa taxa do empregador, esse valor cobrado, os empregadores vão investir melhor nos transportes públicos, né? Deslocamento, né? Lê do engano, né? Nada mudou. Os empresários ficaram mais ricos e não consertaram nada esse tempo de deslocação. Esse acessório, esse deslocamento não foi acertado, não foi arrumado. Mas beleza, entendemos? Fecha a janela, jornada em itinerário, volta para o parágrafo 2º. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar, odontológica prestada diretamente ou mediante seguro saúde. Isso que eu falo para você. Eu tenho aqui... Quanto você ganha? Eu ganho 2.000. Mas a empresa me paga para mim o Unimed. Bacana. Quanto que é a Unimed sua? A minha Unimed, só eu, né? R$500, R$700, digamos assim. Aí alguém fala, então o seu salário é 2.700? Aí o cara fala, é verdade, 2.700, isso mesmo. Então, quer dizer, porque estão me pagando, estão me dando para mim o plano, então o problema é deles. Então, meu salário é 2.700. Então, minhas férias eu vou calcular em cima de 2.700. Negativo. Entendeu? Odontológico, mesma coisa. Tá? Hospitalar, assistência médica, também a mesma coisa. Tá? Não ingressa no salário. Vocês entenderam isso? Me dá um joinha aí se está tudo ok, se entenderam. Que mais? Seguro de vidas e acidentes pessoais, previdência privada e por inciso 7, vale cultura, tá? Grifa esse vale cultura aí também, tá? Para você ficar atento. Parágrafo 3º. A alimentação fornecida como salário de utilidade deverão atender aos fins que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, 25%, tá? 25%, tá? A habitação e 20% a alimentação, tá? Então, quer dizer que a habitação, o desconto realizado, que pode ser realizado, é o limite de 25% do meu salário, tá? Na habitação. Quanto que o empregador pode descontar no meu salário de alimentação? Até 20%, não pode descontar mais que isso. Entendeu? Se ele fornece alimentação, eu vou descontar seu salário 20%. Ou de auxílio, 20% só que ele pode limitar, pode retirar do meu salário, descontar. E, professor, ele é obrigado a me dar auxílio alimentação? Não é obrigatório, viu, gente? É claro, pode existir políticas regionais, mas quem legisla sobre o direito do trabalho é a política federal, a lei federal. Né? Pode ter até agora com essa questão do Covid, tudo em muitas situações diversas, mas vamos focar o que está na CLT. Né? O examinador não vai ficar trabalhando em situações fora, mas o que tem na CLT é isso.
A habitação 20%, 25% e a moradia 20%, o máximo que eu posso descontar do trabalhador. Bacana? Toma cuidado. No empregado rural, essa percentagem é invertida, tá? No empregado rural, ele come mais, tá? Ele come mais, então usa muita força, porque faz trabalho rural. Então, o desconto é até 25%. E a habitação, 20%. Trabalhador urbano é ao contrário. 25% da habitação e 20% de alimentação. Cuidado com essa pegadinha, tá? No rural, você inverte a percentagem. A alimentação é mais, 25%, e moradia, 20%. O urbano é ao contrário. 25% de habitação e 20% de alimentação. É verdade. E o parágrafo 4º, né, do artigo 458. Vamos lá. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário de utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão justa do valor da habitação pelo número de coabitantes. Vedada, grifa essa parte finalzinha aí, ó. Vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família, tá? Não posso ter uma casinha destinada a moradores, numa fazenda lá, e colocar numa casinha só 3 famílias, 2 famílias. Não. Só uma família por casinha que eu posso destinar para o sujeito. Não posso ter uma unidade familiar, uma família, 2 famílias morando dentro de uma casa. É vedado pela lei. Tá? Se você quer ofertar uma moradia para o seu empregado na sua fazenda e aí você descontar 25% da habitação dele, você pode fazer isso? Pode. Tranquilo. Você pode cobrar 25% ali da habitação dele. Mas você avisa para ele, ó, nessa casa só pode morar uma família, 2 não pode. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, prótese, órteses, despesas médicas hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de plano de coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem ao salário de contribuição. Bacana? Vamos fazer a questão. Vamos lá. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ Limitada, localizada em um grande centro urbano. E recebe do empregador, além do salário, vamos grifar, moradia e plano de assistência odontológica graciosamente, ou seja, de graça. Tá? Sobre o caso narrado, de acordo com a CLT, assinar a alternativa correta. Letra A. Ambos os benefícios serão incorporados ao salário de Lino. Letra B. Somente o benefício da habitação será integrado no salário de Lino. Bacana. A habitação integra. Vamos lá. Vamos na nossa listinha lá que nós vimos lá atrás. Ó, lá no parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala vestuário, ok? Educação, transporte, assistência médica, hospitalar, odontológica, bacana. Seguro de vida e previdência social e valor correspondente à cultura. Bacana? A habitação entra no salário? Entra. Inclusive eu posso até descontar. Bacana? Então, a alternativa correta, letra B. Somente o benefício da habitação será integrado ao salário de Lino. Por quê? O benefício da assistência odontológica não entra. Fechou agora? Deu uma amarrada? Porque a questão dá aquela amarradinha, né? Agora entendi. Vamos fazer mais uma. De acordo com a redação da CLT, promovida pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, entre as parcelas pagas pelo empregador que integram o salário do empregado, temos qual dessas parcelas integram? Então, as demais não integram. Letra A, diária de viagem integra? Sim ou não? Fala rápido. Diária de viagem integra? Sim ou não? Não. Gratificações legais. Gratificações legais integram? Vamos ver aqui. Letra C, os abonos. Ajuda de custo? Não. Prêmios também não. Gratificações legais entra? Gratificações legais entra. Vamos procurar aqui, lá em cima, gratificações legais. Vamos procurar aqui. Lá em cima, lá no parágrafo... Isso. No parágrafo 1º do 457. Olha lá. Integram ao salário a importância fixa estipulada em gratificações legais e comissões pagas. Essas aqui entram. Gratificação legal e comissão entram. Ok? Bacana. Só você olhar, tá no parágrafo 1º. No parágrafo 1º do 457 traz a resposta. Então, alternativa correta, letra B de bola. Bacana? Mais uma. Carla é secretária na empresa Sucesso Limitada e recebe do seu patrão, além do salário, benefício, moradia e plano de saúde. Moradia, pode, e plano de saúde. Vamos lá. Diante da situação e diante da CLT, vamos lá. Letra A. Com a reforma trabalhista, tais benefícios foram suspensos por parte do empregador. Não, tem nada a ver, não tem nada de suspenso que eu falei para vocês. Letra B. Ambos os benefícios serão incorporados. Moradia e plano de saúde, você já sabe que não pode.
Letra C, apenas o benefício da moradia será integrado ao salário, que pode ser descontado. Moradia, leia-se habitação. Bacana. Fechou? Plano de saúde não entra. Fechou agora, meninas, meninos? Bacana, vamos avançar. Vamos falar a respeito das gorjetas específicas. Vamos lá. As gorjetas vêm estabelecidas no parágrafo 3º do 457. Fala assim o parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado. O que é essa espontaneidade? A gorjeta ofertada do cliente para o empregado. Quando você vai no barzinho, você oferta ali a gorjeta. Você dá um gueri-gueri pro cara. O cara vai fazer uma entrega de pizza. Você vai entregar um valor para ele. É a gorjeta. Então, a gorjeta ela pode ser realizada dessa forma. Quando o cliente espontaneamente oferta para o empregado. Para o garçom, por exemplo. Mas a lei continua, vírgula. Como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Nós temos aquele o famoso 10%, né? Professor, aí os alunos vêm falando, professor, eu sou obrigado a pagar os 10% lá para o garçom, né, do que eu consumi. Não, essa percentagem, ela não é, no sistema brasileiro, o sistema de gorjeta, é um sistema facultativo, não é obrigatório. Na verdade, no direito do trabalho, é muito movido pelo costume, né? O costume é aquela situação reiterada na sociedade, aquele fato reiterado na sociedade que as pessoas acabam, e o costume acaba gerando uma lei. O 13º salário começou como costume. As empresas, por tempo das festas natalinas, ofertavam aos seus empregados sacolões. E ali, essa prática, esse costume acabou levando à criação do 13º salário. Bacana. Então, eu tenho um costume que é o entregue a gorjeta. A gorjeta não é estabelecida como uma obrigação no sistema brasileiro, é uma faculdade, ok? Então, os 10% do garçom ou o percentagem do couvert que você tiver no local, você não é obrigado a ofertar, ok? Mas é claro, todo mundo paga porque é um costume. Se você não pagar, você não vai ficar sem graça? Isso é costume. Costume é quando um modo de vida que é imposto a você. E não é lei, mas você obedece porque é uma questão moral, uma questão, digamos assim, ética, uma questão que vai te deixar sem graça. Se você não pagar os 10%, você vai ficar chateado. O cara fala, você não foi bem tratado aqui, né? Aí todo mundo já no constrangimento, então você vai e oferta os 10% pro cara lá e paga. Bacana, gorjeta é isso. A pergunta é, essa gorjeta, quanto que você ganha de gorjeta, Kleber? Imaginamos um aluno meu era garçom. Meu cunhado também, inclusive, trabalhou de garçom, coitadinho. Meu cunhado trabalhou de garçom. Ralou muito, né? Hoje já é psicólogo, coordenador, junto com meu irmão. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ralou, guerreiro, né? E aí, o que ele recebia? Ele recebia o salário e uma estimativa de gorjeta. Lembra que eu falei lá do 29, lá atrás? Que tem que anotar uma estimativa. O que é uma estimativa? É quanto mais ou menos que eu recebo em média gorjeta por mês. Às vezes, em algum restaurante mais tops, o cara recebe uma gorjeta maior. Ó, eu trabalho, às vezes, ganha mais do que o salário. Às vezes o cara ganha mais com gorjeta do que com salário. O cara ganha R$1.000, mas de gorjeta ganha 2.000. Então a média do cara, eu tenho a remuneração de R$3.000, salário de R$1.000 e gorjeta de R$2.000. Bacana? Beleza, maravilha. Professor, então se eu ganho R$1.000 salário fixo, mais R$2.000 de gorjeta, a minha remuneração é 3.000? É 3.000, a remuneração. Agora eu vou dizer para você, esses 3.000 reflete alguma verba trabalhista? Ou seja, esses 3.000, eu posso fazer cálculo desses 3.000 para ganhar alguma verba trabalhista? Aí tem uma súmula do TST 354, que ela é muito cobrada em prova, tá? Que ela explica algumas hipóteses em que a gorjeta não vai servir de base de cálculo. Você não pode aplicar a gorjeta como base de cálculo. Quais são as hipóteses, né? Aí você tem a súmula 354, né? Onde ela não reflete? Ela não reflete no aviso prévio, no adicional noturno, nas horas extras e no repouso semanal remunerado. Repetindo, aviso prévio, adicional noturno, as horas extras e no repouso semanal remunerado. Ou seja, se você fazer horas extras da empresa, você vai fazer cálculo. Bom, vou fazer o cálculo das minhas horas extras, que é 50% sobre a hora normal, vou fazer cálculo em cima de 3.000, porque meu salário fixo é 1.000, mais 2.000. Pode isso? Não. Porque não entra nesse cálculo das gorjetas, esses R$2.000, porque a gorjeta não reflete nas horas extras. Nem no adicional noturno, que vai ser sobre 20% sobre o seu salário, e nem no aviso prévio, e nem no repouso semanal remunerado. Bacana? Aí tem vários macetes, né? Eu tenho um macete que eu tenho mnemônico, que é o Serginho Malandro fala ha! Ha! Tem o Serginho Malandro? Ha!
RAAH, né? Que aí eu tenho o RA, é repouso semanal remunerado, adicional noturno, aviso prévio e horas extras. É o RAH, R-A-A-H. RA! Lembra lá, Sérgio Malandro? RA! Também tem outro macete, né? Você pode falar assim, ó. Hoje estou apertado, à noite restará R$7. Essa aqui eu prefiro mais essa, que é mais fácil de decorar. Então faz uma frase. Hoje estou apertado, à noite restará R$7. Hoje estou apertado, à noite restará R$7. Restará R$7. Hoje, né? Hoje, horas extras. O O e o E. Apertado, o AP, aviso prévio. À noite, o AN, adicional noturno, e restará R$7. O iniciais, R, restará 7S reais. RCR, repouso semanal remunerado. Bacana? É um macete. Vamos fazer uma questão aqui? Olha lá. O restaurante Prato Cheio Limitado resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo receberá como contraprestação o valor de dois salários mínimos e as gorjetas cobradas da nota dos clientes que atender. Em relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. O empregador deverá anotar na CTPS em 24 horas. Não é mais 24 horas, é 5 dias, né? Então estaria errado já essa alternativa de cara, né? Letra B. A CTPS do empregado deverá ser anotada também, né? Está desatualizada essa questão, né? Está desatualizada. Então essa questão está anulada, professor. Nem vou olhar mais. Mas vamos marcar aqui, ó, letra B. Como seria, né? Como era essa alternativa correta? Era a letra B. A CTPS do empregado deverá ser anotada em 5 dias. Em 5 dias. Vamos voltar aqui. Vou até corrigir aqui. Em 5 dias. Para não perder essa questão. E nela deverá ser anotado o salário e a estimativa das gorjetas. Li para você lá no artigo, lá no início da aula. Bacana. Essa alternativa correta. Bacana. Equiparação salarial, artigo 461. Sobre gorjetas era isso. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Pega a CLT e vamos ler a equiparação salarial. Diga você, né? A equiparação salarial é o paradigma. Quem que eu devo equiparar? Foi incorporada, inclusive, alguns posicionamentos do TST nessa reforma trabalhista de 2017 a respeito da equiparação salarial. Que era muito assim, né? A pessoa está trabalhando, professor, né? Chegava o cliente do seu escritório, doutor, eu estou trabalhando lá, a menina trabalha comigo lá, ela tem uma situação, ela acidentou e ela está trabalhando no mesmo local comigo, está ganhando mais. Ela foi adaptada lá e está ganhando mais. Ela ganhava no setor 3 mil. Eu sou caixa, estou ganhando 1.000. E ela veio para ser caixa porque ela acidentou e está ganhando 3 mil também. Aliás, ela continuou com salário de 3 mil, só que caixa. E eu sou caixa, eu ganho 1.000 também. Eu quero ter o mesmo salário dela. Ela é readaptada e você quer o salário dela? Isso. Ela teve acidente de trabalho, saiu de onde trabalhava, ganhava 3 mil, continua ganhando 3 mil, só que ela foi adaptada para outro local. É isso? Isso. Você é caixa? Sou. Quanto você ganha? 1.000. E ela? 3 mil. Mas ela foi readaptada? Sim. Então não serve de paradigma. Você não pode olhar para ela e comparar com você. Então tem muito disso, o cliente chegar para você no escritório, perguntar se pode ou não pode. Aí o exame de ordem, sabendo disso, ele cobra isso de você, se você sabe essa diferença, essa situação do 461. Então vamos lá. Quando que a pessoa pode pedir equiparação salarial e quando não pode? Vamos para 461. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Seria um princípio constitucional da isonomia, né? A igualdade entre os trabalhadores. É um princípio constitucional e o 461 incorporou, aliás, já existia isso, e ele foi confirmado com a reforma trabalhista. Só que aí tem as regras, tá? Aí tem as regras que vêm nos parágrafos. O parágrafo 1 fala assim: trabalho de igual valor, para fins desse capítulo, será o que for feito com igual produtividade. Igual produtividade, né? Se eu produzo aqui 3 equipamentos por hora, eu tenho que olhar para você quando você faz. Aí eu faço 3 também. Bom, então é igual produtividade. Estou falando uma forma grosseira para você entender, tá? E com a mesma perfeição técnica. Se eu faço o trabalho, se eu monto o celular perfeitamente, com 3 unidades por hora, e você, olha para você, quando você faz? Aí eu faço 3 por hora, mas 2 aqui não é igual ao seu, é ruimzinho. Opa, então não tem a mesma perfeição técnica, digamos assim.
Bacana? Só para a gente ilustrar. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, tá? Então não pode ter uma diferença de trabalho entre os dois não superior a 4 anos. Ou seja, tem que estar trabalhando juntos os dois já há 4 anos. Porque se eu tiver 5 anos trabalhando com uma pessoa do meu lado e eu não até hoje não requeri nada, é porque não é necessário o que? Equiparação. É mais ou menos esse entendimento. Se você está ali trabalhando mais de 7... estou 10 anos trabalhando e nunca pedi equiparação. Pare, está errado esse negócio. Então, se passou todo esse tempo é porque realmente há uma continuidade, houve uma aderência no contrato de trabalho, então não há que se pedir equiparação salarial. Então, por isso que a lei fala que não pode ser superior a 4 anos. Tá? E a diferença de tempo de função não seja superior a 2, ou seja, não pode ser superior a 4 e a diferença da minha função para a sua não pode ser superior a 2. Anota aí, superior a 4 e não superior a 2. Guarda esses dois pontos. Tá? Não superior a 4, tá? Tempo de serviço, e na mesma função não superior a 2. Grifa isso daí, depois a gente pode falar com mais tempo, mas só anota esses dois termos agora aí. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal, isso aqui é importante, o parágrafo 2º, ele é um X. Por quando que não cabe a equiparação? Olha lá. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva plano de cargos e salário, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, se a menina olhou e falou, eu quero ter o mesmo salário dela, mas na empresa tem uma norma interna que fala a respeito de um plano de cargos e salários. Fica tranquila, você vai progredir. Ela tem 1 ano trabalhando, ela já está ganhando de você. Estou 6 meses. Fica tranquila. Existe um plano de cargos e salários da empresa. Veja, não precisa nem ser homologado. Antes precisava, tem que ser homologado no Ministério da Economia, né? Antes do Ministério do Trabalho. Não precisa mais. Se eu tiver uma norma interna e provar, tá aqui, ó, a norma interna nossa. Todo mundo teve ciência. Um regulamento interno que fala que, ó, todo mundo vai ter direito a um plano de cargo e salário. Acabou. Tá? Se tem uma organização de carreiras, não tem direito a pedir equiparação. Cuidado com o parágrafo 2º. Esse aqui é perigoso. Esse aqui é perigoso. Tá? No caso do parágrafo 2º, estou no parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pela Previdência Social, não servirá de não servirá de paradigma. Paradigma é a quem você está comparando, quem é a pessoa que você está se comparando, para fins de equiparação salarial. É o que eu disse no começo da aula. Aliás, que eu falei no início desse bloco. Se a pessoa está sendo readaptada naquele serviço, mantendo o seu salário anterior, ela vem para cá para o caixa como 3 mil, essa pessoa que está olhando para ela fala assim, por que ela recebe 3 mil e eu recebo R$1.000? Eu tenho direito ao meu salário dela. Aí pergunta, ela está sendo readaptada por uma questão de deficiência? Sim, ela ficou tetraplégica, ou ela perdeu o movimento da perna, então, de uma perna, não consegue caminhar, tem que ficar sentadinha. Então, nesse caso, ela vai ser readaptada e ela não serve de paradigma. Ela não serve de paradigma para poder fazer comparação contra ela. Essa também é importante para o parágrafo 4º, tá? Do 461, eu te falo, o parágrafo 2º e o parágrafo 4º são cruciais. Bacana? A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem de ação judicial própria. Pode ser que, por exemplo, outra situação aqui, alguém entrou com uma ação judicial e está trabalhando do seu lado, então vocês dois, você está olhando para ela, e essa amiga sua entrou com uma ação trabalhista e pediu o aumento do salário, porque ela acredita que está fazendo maior função do que ela lhe é concedida, e ela conseguiu. Aí você fala, eu quero o meu salário dela, parei, mas ela conseguiu por ação judicial, é outra conversa. Ela também não se virá de paradigma. Bacana, beleza? Parágrafo 6º. No caso comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais previstas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo. Anota o parágrafo 6º. Fechando, 461. O professor não conseguiu estudar o 461. Então, estuda pelo menos o parágrafo 2º, o parágrafo 4º e o parágrafo 6º. Bacana? São essenciais. Esse tem que saber, tem que dominar. Vamos fazer essa questãozinha aqui.
O direito à equiparação salarial pressupõe, entre outros requisitos. Letra A prestação de serviço ao mesmo empregador em estabelecimento situado no mesmo município, não falou isso. Letra B, a diferença de tempo de serviço prestado ao mesmo empregador não superior a 4 anos, falou 3, está errado. A existência de quadro de carreira devidamente homologado pelo perante o órgão local do Ministério do Trabalho. Não precisa ser homologado mais. Letra D, a prestação de serviço ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Falei prisional, empresarial. Letra D é a alternativa correta. Adicionais. Adicionais, eu tenho um adicional de insalubridade e periculosidade. Lembrando, adicional de insalubridade, existem os graus de adicional. Eu tenho 10, 20 e 40. Eu pulo 30. Por que o 30? O 30 é o adicional de periculosidade. Lembra isso? 10, 20 e 40. Eu pulo 30, porque o 30 é adicional de periculosidade. Quais são os graus de adicional de insalubridade, professor? 10, 20 e 40. Por que você pulou o 30? Porque o 30 é periculosidade. O 10, 20 e 40 é sobre o salário mínimo. E o 30% da periculosidade é sobre o salário do trabalhador. Cuidado com essa pegadinha, tá? 10, 20 e 40 sobre o salário mínimo e 30% sobre o salário do empregado. Não mistura isso. No periculosidade, no adicional de insalubridade é isso. Bacana? Lembrando que hoje é possível estabelecer esse grau de insalubridade diretamente com o empregador. Não é necessário mais estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O empregador com o empregado pode estabelecer esse grau. Isso aqui vai dar câncer, mas não é 40% não, vamos botar só 10%. Pode estabelecer esse mínimo e máximo. Tá? É claro, isso depois pode ser derrubado via perícia, mas é possível essa relativização, estabelecer os graus de insalubridade entre as partes. As partes estabelecerem isso. Bacana? É uma das grandes críticas lá da reforma trabalhista. Bacana? Beleza? Súmula 248 do TST. Eu acho importante, coloquei. A reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa do direito adquirido. Ou seja, se era reclassificação, eu estou recebendo um adicional de 40%. Aí o Ministério do Trabalho mudou para 20%, para 10%. Então, parei. Então, mas e aí? Vou voltar para 10 agora? Não. Conforme essa súmula, é um direito adquirido nesse sentido. O que eu já adquiri, não vou perder, não vou ter que devolver para a empresa. Mas os futuros vão ter que ser adaptados ao novo grau, que seria 10%, digamos assim. Tá? 289, também é comum em prova, a súmula 289 do TST. O simples fornecimento do IPI pelo empregador não exime de pagamento adicional. Ou seja, eu estou oferecendo ao meu empregado o IPI necessário, máscara, o óculos. Já que eu estou fornecendo, eu sei que continua ainda a questão insalubre. A amônia continua lá, o mercúrio continua lá. Mas como está usando equipamento, então não precisa pagar mais adicional. Negativo, tá? Eu só posso deixar de pagar o adicional quando sumir aquela questão insalubre, por consequência vai sumir também o adicional. Porque o adicional, ele só é pago se você estiver diante dessa situação extraordinária. Ou as horas extras, também se você só recebe se estiver diante dessa condição. Tanto é que chamam esse tipo de salário condição. O adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, o adicional de horas extras, entendeu? Você só recebe se você estiver diante dessa condição extraordinária. O adicional noturno, ok? Você só recebe se você estiver diante dessa situação extraordinária. É uma condição, por isso que é um salário condição. Você está, então você recebe. Você não está, então você não recebe adicional. Bacana? Beleza? Eu coloquei um 77 da CLT, eu estudava muito um 77 quando a situação da Câmara Fria, muito era comum aqui nas provas TRT 23, a situação de Câmara Fria por causa dos frigoríficos que nós temos aqui no Mato Grosso, né? Eu tenho ali a respeito da súmula do artigo 177 da CLT, que fala a respeito dessa situação de troca de ambiente frio e calor, né? O cara sai do ambiente frio, depois vai para o ambiente calor. Essa questão térmicas, isso também gera uma situação de complicações à saúde do empregado. E aí eu tenho uma súmula 47 que fala assim: o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância ou o direito. O que é isso, caráter intermitente? Eu fico hoje diante daquela condição, ou entro na Câmara Fria, aí eu saio, depois de 2 horas eu volto de novo, aí depois de uma semana eu volto de novo. Então, nesse caso, é intermitente, né? Não é constante. Nesse caso, como é intermitente, então você não fica direto exposto àquela situação insalubre. Negativo, você tem direito. Bacana? Beleza? Maravilha. É a cessação do pagamento, né? Artigo 194. Aí, como eu disse para você, é um salário condição.
Se você não estiver adiante da condição, você não tem direito a receber o adicional. A súmula 80 do TST também fala isso. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. A eliminação da insalubridade, tá? A eliminação da insalubridade, tá? Mediante fornecimento. Forneceu e eliminou, bacana. Só fornecer, mas não eliminou, não deixa de ganhar. Não é possível retirada do adicional. Eu tenho uma súmula 448 do TST, eu lembro que caiu isso aqui na prova do OAB. Vamos lá. Fala assim. Inciso 1. Item 1, na verdade não tem inciso em súmula, é item. Item 1 da súmula 448 do TST. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então tem que estar escrito lá o que é insalubre. Se não tiver escrito no Ministério do Trabalho, não posso pagar o sujeito se não tiver lá escrito como uma atividade insalubre. Bacana? Inciso 2, item 2. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. Estou falando de banheiros no metrô, banheiros dentro de uma rodoviária, banheiros em aeroportos, ok? Continua. E a respectiva coleta de lixo, vírgula, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento adicional de insalubridade. Ponto. Quero dizer que, se eu estiver diante de aquela menina que trabalha no aeroporto e faz limpeza das agências sanitárias dos grandes aeroportos, ou de uma rodoviária, ou direito no banheiro público dentro de uma praça, em uma praça pública, ela goza do direito de receber o direito de insalubridade. Ponto. Agora, aquela menina que trabalha num prédio e recolhe os lixos dentro do prédio comercial, ela faz a limpeza dos prédios comerciais, nas salas comerciais, do prédio comercial, do lixo dali. Nesse caso, ela tem direito de insalubridade? Nessa daí, não tem direito de insalubridade. Entendeu isso? Quer ver? Olha só essa questão aqui. No tocante à insalubridade, considere. Primeiro, inciso 1, item 1. Rose trabalha em uma fábrica têxtil, exposta a ruídos, e utilizando protetores auriculares do tipo plug. Restou comprovado por meio do laudo técnico que os equipamentos de proteção individual eliminaram a nocividade do ambiente de trabalho. Pronto. Se ele eliminou, não tem direito a adicional. Bacana? Guarda essa informação. Item 2. Silmara é repositora de iogurtes em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente, saindo e entrando da câmara fria durante a sua jornada. Ela 2 horas fica na câmara fria, aí volta para repor, aí volta de novo. Ela tem essa condição. Vai e volta. Já falei para você lá atrás, né? Guarda essa daí. 3. Vilma é auxiliar de empresa em um prédio com 10 escritórios, trabalhando no período noturno e recolhendo lixos de cada unidade, inclusive os banheiros e das cozinhas dos conjuntos comerciais, que possuem a cerca de 30 metros quadrados. Ela não é responsável pela limpeza de áreas comuns do edifício e nem de banheiro público. Ela não faz isso. Situados no térreo do edifício. Conforme a súmula do TST, quem tem direito ao adicional de insalubridade? Rose tem direito? Bom, se eliminou a nocividade, Rose não tem direito. Silmara, ela tem direito à situação da insalubridade? Sim, Silmara tem, tá? Que ela sai e entra dentro da câmara fria, ela tem direito. A Vilma, como ela não faz o recolhimento, como eu disse para vocês, da área comum, ela não tem o contato com esse lixo, digamos assim, onde tem sanitário de várias pessoas, digamos assim, um local público, como seria no térreo do edifício. Nesse caso, ela não tem direito ao adicional de insalubridade. Nesse caso, a única que goza do direito é a Silmara. Silmara apenas goza do direito. Seria a letra D da alternativa. Bacana. Beleza. Maravilha. Periculosidade. Deixa eu só dar um pause aqui, que eu preciso salvar o podcast aqui, a segunda parte. Espera aí, vamos salvar aqui a segunda parte. Continuando, vamos falar da periculosidade. O artigo 193 fala dos 30% sobre o salário. Falei para vocês, tá? Eu tenho algumas atividades que são e operações perigosas, tá? Cuidado. Comum em prova colocar isso aqui, ó. Quem mexe com inflamável tem direito a adicionar a periculosidade? Sim. Explosivo? Sim. Frentista, né, gente?
Fácil. Energia elétrica. Sim, energia elétrica também tem direito à insalubridade, à periculosidade. Substâncias radioativas. Tem. Instalação de linhas telefônicas. Tem. Bomba de combustível. Tem. Motoboy. Tem. Segurança pessoal patrimonial. Também tem direito à periculosidade. Bacana? Tranquilo? Esse dia estava lendo uma decisão do TST a respeito de uma decisão de uma das turmas de eliminou, se não me engano, e uma dessas hipóteses, acho que era do motoboy, coisa assim. Enfim, mas permanece o nosso raciocínio porque não foi alterado a legislação da nossa CLT. Então continua isso aqui sendo aplicado, tá? Beleza? Súmula 447 vai falar a respeito que aquela pessoa que trabalha dentro do avião, bacana? O tripulante do avião, a aeromoça, o piloto e demais empregados e serviços auxiliares de transporte aéreo, que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo, né? Não tem direito adicional de periculosidade, tá? Toma cuidado, tá? Pode ser que caia essa questão para você. Dizer que a aeromoça está dentro do avião, está sendo abastecido, pode ser que explode e morre todo mundo. Ela tem direito adicional de periculosidade? Não tem direito adicional de periculosidade, tá? Mesmo, professor, mas está dentro do avião, se explodir. Pois é, mas a súmula fala que não tem direito. Beleza? Súmula o artigo 611b da CLT fala assim: constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos: adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Ou seja, eu não posso suprimir através de convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Eu não posso suprimir essa questão de atividade penosa, insalubre e perigosa. Vamos fazer a questão. 2017. Solange é comissária de bordo. Opa, comissária de bordo vai te perguntar sobre a periculosidade em abastecimento. Quer ver? Vai perguntar a súmula. Vamos lá. Em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves. Tá aí. Tá te perguntando a súmula. Ela não tem direito. Bacana? Ela não tem direito. Ela não tem direito. Bacana? Alternativa letra A. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade. Né? Mas ela está falando da Iracema, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Eita porra, vamos lá. Desculpa, gente, vamos lá. Iracema, vizinha de Solange. Tá. A Solange não tem direito. Já vou falar para vocês que Solange não tem direito. A aeronave não tem direito. Aí continua a questão. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fábrio, recebendo adicional de insalubridade, mas, após 5 anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres. Se foi retirada da lista, não tem direito. Por ato autoridade competente. Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e a súmula e entendimento consolidado do TST, quando fala entendimento consolidado do TST, ele vai te puxar. Você leu a súmula? Você leu a súmula, vem para cá. Letra A. Solange não tem direito a adicionar periculosidade porque era aeromoça, falei para vocês. E Iracema perderá o que ela já tinha, o direito adicional, porque deixou de estar vinculado na lista do Ministério do Trabalho. Se você não tivesse lido a súmula, não soubesse essa informação, você errava essa questão. Bacana? Tranquilo, se você fosse naquele princípio, em dúvida, melhor para o trabalhador. Ia rodar, já ia rodar também. Vamos fazer mais uma aqui. Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade seria pago em razão de 15% sobre o salário básico. Veja, diminuiu o que não pode diminuir. O percentual não pode ser diminuído. Essa que é a sacada. O percentual não pode ser diminuído. Não posso mexer. Como eu falei no artigo 611b, letra inciso 18, né? Que eu li para vocês. Não posso mexer no percentual do adicional. Então, essa cláusula está errada. Não é válida. Letra A. A cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública. Beleza? Então, eu não posso mexer no percentual. Eu posso falar o que é o que não é. Considerar insalubre. Isso é possível, até o grau estabelecido, né? Mas o que mexer no percentual não posso. Deixa eu só olhar aqui o 611B para me tirar uma dúvida aqui. Eu vou trazer para vocês essa informação. 611 é o B. Acho que é o B. Isso. 611A. O 611A, no inciso 12,
Ele fala do enquadramento do grau de insalubre. Então, eu posso mexer no enquadramento do grau do insalubre. Se é 10, se é 20 ou 40. Eu posso fazer isso via convenção coletiva ou acordo coletivo. A convenção coletiva ou acordo coletivo, eu posso estabelecer que aquele grau não é 10, é 20%. Mas eu não posso mexer no percentual, eu não posso diminuir o percentual. Ah, não é mais 10 agora, vai ser 5%. Isso eu não posso mexer. Eu posso mexer no grau de insalubridade, 10, 20 ou 40. Não, essa situação aqui é 40, é grave. Não, essa situação aqui é 10. Eu não posso o quê? Diminuir a porcentagem. Não, em vez de ser 10%, eu vou pagar só 5%. Não pode. Esse daí não pode. Esse vai estar infringindo o artigo 611b que eu falei para vocês. Bacana. Beleza. Vamos voltar aqui. Então, a alternativa correta, letra A. A cláusula não é válida por se tratar de norma em ordem pública. Adicional noturno, lembra, 20% sobre a hora normal, a hora diurna, tá? Então, eu tenho o artigo 73 que fala, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, que já está embutido o salário, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno e a sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Então, quem trabalha à noite, ele ganha mais? Ganha mais, professor. Quanto é considerada quando que é considerado hora noturna, professor? A partir das 22 horas, tá? De um dia e termina em 5 horas no dia seguinte. Professor, eu saio 5 horas e eu fiz uma hora extra, continuei trabalhando até 7 da manhã. Eu trabalhei até 7 da manhã. Se você trabalhou até 7 da manhã, você tem direito a receber adicional noturno. Ah, professor, mas está durante o dia, mas não tem problema, é a extensão, tá? Nesse caso é possível. Mesmo se você trabalha, libera às 7 da manhã, o empregador te liberou 8 da manhã naquele dia, você tem direito que o horário das 6 às 7, das 8 horas, você tem direito que o adicional noturno por esse período de extensão. Bacana? Se não deixou, queira ou não queira, você deixou a situação. Você continuou trabalhando, então você merece. A hora noturna é diferente da hora normal. Se na hora normal eu conto 60 segundos, aqui eu vou contar 52 minutos e 30 segundos. Lembrando que no trabalhador rural, lá no rural, a hora noturna é cheia. É 60 minutos. Só que o adicional deles é mais alto, é 25. A hora noturna dele lá é 25%. Aqui na urbana é 20%. Cuidado com essa situação, tá? Bacana, beleza. Súmula 60, né? O adicional noturno pago com habitualidade integra ao salário do empregado para todos os efeitos. Bacana, o adicional noturno entra. Bacana. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada, essa devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, que eu falei para você. Você sai 5 da manhã, você ficou até as 8, você merece o adicional noturno. Além do adicional o adicional de horas extras, você vai também receber o adicional noturno por esse período que excedeu. Lembra que para o trabalhador urbano, eu falei para vocês isso daí, já falei, no trabalhador rural é 60 minutos e 25%, né? Lembrando disso, que é sobre o salário, sobre a hora normal. E a hora noturna do trabalhador rural tem duas espécies. A hora noturna do trabalhador rural tem duas espécies. Na pecuária, você a partir das 20 horas e encerra às 4 da manhã. Na agricultura, 21 e encerra às 5 da manhã. Bacana? Como é que você vai lembrar? Lembra que na pecuária você precisa acordar mais cedo, né? Para tirar o leite da vaca. E a teta da vaca, tem quantas tetas na vaca? É 4. Então você vai lembrar das 20 às 4. 4 tetas, 4 horas. 4 tetas da vaca, 4 horas. 4 tetas das vacas, 4 horas. Das 20 às 4. Quantas tetas tem a vaca? Vai falar 4. Então, 4 horas. Das 20 às 4. Bacana, é o horário noturno. Horrível esse macete, mas dá para se decorar. Bacana? Fazer questão. Pedro é empregado rural na fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta, das 21 às 5. Tá, professor, tá certo? É pecuária ou é agricultura? Jornada rural na fazenda Granja. Não falou qual que é, né? Com intervalo de 1 hora para a refeição. Considerando o caso retratado, assinale a alternativa correta. A hora noturna de Pedro será computada como tendo 60 minutos. É hora cheia, professor? Professor, é hora cheia? Tá certo, 60 minutos. Letra B. A hora noturna rural é reduzida sendo... Não é reduzida, é hora cheia, só que o percentual é 25. Letra C. A hora noturna de Pedro será acrescida de 20%. Não é 20, é 25. Não há previsão de redução da hora noturna nem adicional de noturno para o rural. Tá fora. Ok? Fácil questão, vejam. Caiu em 2016 essa prova, essa questão na FGV. Que é mais fácil que isso, gente. Próxima questão. O trabalho noturno, em função da sua penosidade,
possui algumas peculiaridades previstas na legislação trabalhista brasileira. Para efeito legais, salvo algumas exceções previstas nas atividades urbanas, é considerado trabalho noturno, né? Aquele que se realiza, está falando trabalho urbano, das 22 às 5 da manhã, letra E de escola. Bacana? Eu também nem tinha colocado aqui, mas eu vou colocar a letra E de escola. 22 às 5 da manhã. Deixa eu só colocar aqui, gente, letra E. Percebeu que essa questão não é do exame de ordem, né? É uma questão, mas é da FGV. Ok? Adicional de transferência, 469. Vamos lá. O 469 fala assim: ao empregador é vedado transferir ao empregado. A gente vai falar sobre alteração no contrato de trabalho depois. Vamos falar apenas do adicional hoje, tá? Quanto que é o adicional de transferência? Você vai ganhar 25% quando a transferência for provisória, tá? Se você for transferido de forma definitiva, você não tem direito a adicional. A transferência, se for provisória, aí você tem direito de 25% sobre o seu salário, tá? Provisória. Eu estou trabalhando aqui em Cuiabá e aí meu empregador, Cleber, você vai trabalhar em Sinop, lá na faculdade lá. Eu vou para lá. Provisoriamente? Provisoriamente. Então eu vou receber 25% do meu salário todo mês que eu tiver naquela cidade. Bacana? Ajuda de custo é possível sim, uma única vez, na atacada e vai. Lembra? Nesse caso, no adicional transferência, eu vou ganhar 25% sobre o meu salário todo santo mês, enquanto eu estiver lá provisoriamente. Bacana? Cessou, vem para cá e cessa o adicional. Professor, se for definitivo, você transferir de forma definitiva, aí você não tem direito ao adicional de transferência. Você pode ter direito à ajuda de custo, mas adicional de transferência você não tem direito, porque ele tem que ser só quando a transferência for provisória. Em caso de necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para localidade diversa em que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% do salário que o empregado percebia. Que eu acabei de falar para você. Súmula 29 do TST. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para locais mais distantes de sua residência tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Bacana? Beleza? E aí eu tenho uma OJ que vai falar, né, que o fato do empregado exercer cargo de confiança ou assistência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui a direito adicional. Veja, mesmo aquele empregado que comumente ele tem essa função de transferência, de estar em vários locais, e ele é um gerentão, tem um cargo de confiança, mesmo esses caras ele tem um direito ao adicional de transferência. Bacana? Questão. Célio e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Mineiro Limitada e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao do Rio de Janeiro. Então não houve transferência, não houve mudança de residência. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente, com toda a família, para o município em que passou a trabalhar a distância de 350 quilômetros do Rio de Janeiro. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quanto das transferências de local de trabalho, salvo a despesa com a mudança de Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. A partir da hipótese sugerida, assinale a alternativa correta. Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência. Letra B. Apenas Paulo tem direito ao adicional de transferência. Letra C. Apenas Célio tem direito ao adicional de transferência. Vamos lá. Então, primeiro ponto. Célio, ele continuou morando no local onde estava. Então, não houve... Célio continuou morando no local que o município aqui passou, e contigo, ou seja, ele não chegou a mudar de local, ele não transferiu. Eu moro aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, então eu não mudei de residência. Claro, você trabalhar aqui, você vai de ônibus e volta. Então eu não tenho direito a adicionar uma transferência porque eu não transferi. Eu estou aqui e fui para lá, trabalho todo dia e volto. Então não há direito a adicionar uma transferência porque não houve transferência. Se eu fosse alterado para um local de Sinop, e lá eu ficasse lá trabalhando um mês, 2 meses, 3 meses, e depois eu voltasse, a transferência era provisória, teria direito. Bacana? Então, Célio não tem direito ao adicional transferência. Beleza? E Paulo, muito menos. O Paulo houve a transferência definitiva. Se tem transferência definitiva, não tem direito a adicional transferência. Nesse caso, os dois não têm direito a... Até cuspir aqui. Os dois não têm direito ao adicional de transferência. Alternativa correta, letra A. Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência. Bacana?
Beleza. Maravilha. Alguns indicaram mais precipitados. Não, o Célio tem direito, professor. Porque a transferência foi provisória. Pai, pera lá. Se é motivo contigo, não tem transferência. Ele não mudou. A prova falou que não mudou de local. Continuou morando no mesmo município. Então não há que se falar em transferência. Nós entendemos isso. Fechamos o adicional. Férias. Fechar o último adicional. Não vou falar das férias propriamente dito. Vou falar só do adicional de férias, tá? O adicional de férias, aliás, das férias propriamente dita, eu vou sempre receber, o salário é antecipado, eu recebo 2 dias antes do pagamento das férias, 2 dias antes de eu sair das férias, eu recebo esse valor. O aluno, às vezes o funcionário pensa que nas férias ele vai receber mais um salário, né? Não. Eu só antecipo o pagamento do seu salário do mês que vem. Você está trabalhando hoje, né? Eu vou trabalhar esse mês e recebo no mês seguinte, não é assim? Você trabalha, você recebe o mês trabalhado. Hoje é mês de maio, bacana? Mês de junho eu entro de férias, então o empregador ele vai antecipar o mês de junho, ou seja, não vou receber em julho, ele paga antes. Ele vai te pagar 2 dias antes. Então você vai trabalhar, vai ficar. O que é o bacana disso daí? Ah, professor, então não mudou nada, só antecipou meu salário. Se você paga suas contas, você vai ter que só antecipar o pagamento das suas contas. Mas aí, qual que é a vantagem? É 1/3 sobre o salário, que é chamado 1/3 de férias. Então, sobre o salário, você vai receber 1/3 a mais. Então, se você recebe 1.500 no seu salário, você vai receber 500 reais a mais. Então, o prêmio das férias é o adicional de 1/3 sobre o seu salário, ok? 1/3 de férias, que é 1/3 constitucional. Então, o que é bom nas férias é esse 1/3, que você não esperava e vai entrar 1/3 a mais. Então, na verdade, a lei, a Constituição estabeleceu que você vai ter aí, se você ganhar 1.500, você vai ter 500 reais a mais aí para você curtir suas férias. Só isso. Lembre-se, antecipei esse mês que vem você vai para trabalhar um mês inteirinho no seco, tá? É um mês inteirinho no seco, sem receber nada. Bacana? Lembrando que hoje eu posso partilhar as férias, né? Eu posso usufruir das férias em até 3 períodos, tá? Sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias, tá? Então, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Então, tem que fazer esse cálculo. Não pode ser inferior a 14 e não pode ser os 2 outros que sobraram, né? Não inferior também a 5 dias. Então, eu posso dividir em até 3 dias as minhas férias. Eu posso vender as férias? Posso vender as férias, a gente vai chamar isso de abono, eu vendo as férias, né? Eu tenho que fazer isso 2 dias antes da concessão, que eu tenho um período de concessão, que é o ano que eu estou trabalhando, e eu vou chamar do período de aquisitivo, e depois eu tenho o período concessivo. Antes do período concessivo, 2 dias antes, eu vou e faço o pedido da minha antecipação das férias. Bacana, beleza, férias, vou voltar a falar dela, tem uma tabelinha que eu montei para vocês aqui, deixa eu falar só da tabela. Comunicação, 30 dias antes. Pagamento das férias, 2 dias antes da concessão. Pagamento do abono, 2 dias antes da concessão. Requerimento de abono, 15 dias antes do término do período aquisitivo. Naquele período aquisitivo, 15 dias antes de encerrar esse período aquisitivo, o primeiro ano que você está trabalhando, 15 dias antes você fala que você quer vender suas férias, tá? Férias coletivas, 15 dias no início da concessão. Fracionamento das férias, como eu disse, a cada período de férias será ele de 14 dias ou não, poderá converter 1/3 em abono pecuniário. Exemplo, 6 dias de férias e 4 dias 4 dias eu vou gozar de férias e 2 dias eu vou vender. Posso fazer isso? Pode. Então eu posso gozar 14 dias de férias, eu posso fracionar um período de 14 dias. Nesses 14 dias eu posso ficar só 6 dias de férias e 2 dias eu vendo. Eu vou vender as minhas férias, que vou receber, em vez de gozar, eu vou receber desse valor. Férias, eu vou voltar a falar dela mais pra frente, tá? Vamos fazer uma questão saideira. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender sua produção por 1 mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria e Metalurgia contratou você para, como advogado ou advogada, né, buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinar a opção que apresenta a solução do acordo mais favorável aos interesses dos empregados. Bom, então a empresa quer fazer o quê? A empresa quer evitar a dispensação dos funcionários, ficar 1 mês, ou suspender sua produção por 1 mês. Aí, se ele quer suspender por 1 mês, o que é o ideal fazer? Dar férias coletivas.
Vamos ver a alternativa. Implementar a suspensão do contrato de trabalho por empregados por 30 dias por meio de acordo individual de trabalho. Conceder férias coletivas de 30 dias, é a melhor coisa. Promover lockout. Lockout é quando o empregador faz a greve, não tem nada a ver. Implementar a suspensão do contrato de trabalho por empregados por 30 dias por meio de acordo coletivo. Então, o mais sensato é conceder férias coletivas pelo período de 30 dias. Bacana? Deixa eu só grifar aqui. Deixa eu só colocar a resposta aqui. Letra B. E é isso aí. Por hoje é só, pessoal, né? Por hoje é só, pessoal. Agora, o pessoal da mentoria tem aí o simulado dessa meta, que são 10 questões que você vai ter que resolver e mandar para mim o resultado, para me ver se você está ok. Aos alunos aí da mentoria, um abraço. O pessoal que está nos assistindo, marque, como eu falei, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar sempre notificado das nossas novas aulas aqui no nosso canal. Toda semana, aula nova. Um abraço, até mais, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.